Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Química Inorgânica. Hoje veremos os exercícios envolvendo ácidos. Galera, deixar aquele recadinho para vocês, inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, só assim você vai ficar a par de todas as novidades que acontecem por aqui, beleza? Exercício 1, Enem 99. Numa rodovia pavimentada, ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava ácido sulfúrico concentrado. Parte da sua carga fluiu para um curso de água não poluído que deve ter sofrido, como consequência, item 1, mortandade dos peixes acima do normal no local do derrame do ácido e em suas proximidades. Item 2, variação do pH em função da distância e da direção da corrente de água. Item 3, danos permanentes na qualidade de suas águas. Item 4, aumento momentâneo da temperatura da água no local do derrame. É correto afirmar que dessas consequências apenas pode ocorrer, e aí os itens para vocês. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. Resolvendo esse nosso exercício. A afirmativa 1 fala que há mortandade dos peixes acima do normal devido ao derrame de ácido em suas proximidades. Essa afirmação é verdadeira, né? A principal consequência aí é a morte dos peixes. Afirmativa 2, variação no pH em função da distância e da direção da corrente da água. Essa afirmação também é verdadeira, né? O pH da água ele passa a sofrer variação, ou seja, a água fica mais ácida. Afirmativa 3, danos permanentes na qualidade de suas águas. Galerinha, essa afirmação aqui ela não é verdadeira, tá? Embora haja o derramamento de ácido que entra em contato com a água do rio, os danos não são permanentes. Exatamente, tá? Pelo fato da água do rio ser corrente, tá? E com o passar do tempo, essa quantidade de ácido presente na água do rio, ela sofre diluição. Afirmativa 4, aumento momentâneo da temperatura da água no momento ou no local do derrame. Isso é verdade, né? Isso aqui, na verdade, é uma reação exotérmica, né? É o que faz com que haja aumento na temperatura da água. Então, as afirmativas para esse nosso exercício do Enem, o que pode acontecer é o que se afirma no item 1, 2 e 4. Vemos as alternativas que tem esses três itens, né? 1, 2 e 4. Então, 1, 2 e 4. Cadê? 1, 2 e 4. Alternativa D tá aqui para vocês. Beleza? Exercício 2. Também Enem 99. Em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, e aqui a fórmula, tá, do carbonato de cálcio para vocês, na região atingida. A equação química que representa a neutralização do ácido sulfúrico por carbonato de cálcio com a proporção aproximada entre massas dessa substância e está aqui para vocês toda a equação que representa a neutralização, tá? E continuando, pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário, que tem 80% de carbonato de cálcio, esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, será próximo de, e aí os itens para você. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, turminha, fizeram? Então vamos lá. Um exercício do Enem que fala sobre reação de neutralização. Então, do que nós devemos levar em consideração para esse exercício, primeiro, que se trata de uma reação de neutralização. O segundo aspecto que devemos levar em consideração é que para neutralizar 10 mil toneladas de ácido, são necessários 10 mil toneladas de calcário puro. O terceiro fator que devemos levar em consideração é que o calcário, tá, ele tem 80% de carbonato de cálcio.
Para nós resolvermos esse exercício, basta fazermos regra de 3 simultâneas e chegaremos à resolução. Então está aqui para vocês, primeiro, nessa primeira regra de 3, 10 toneladas de calcário, tá? Está para 80%, tá? De carbonato de cálcio. E X está para 100% de carbonato de cálcio. Multiplicando tudo isso aqui em cruz, ou seja, X vezes 80%, tá? Que está aqui para vocês, e 10.000 toneladas de calcário vezes 100% de carbonato de cálcio, que está aqui para vocês. Galera, 100% é a mesma coisa que 1, tá? 100% é a mesma coisa que 1. Então, o que eu fiz aqui? Dá para pegar esse 80% que está multiplicando o X e passa para o outro lado, dividindo. Está aqui para vocês. Então, 10.000 toneladas vezes 1, e esse 1 é de 100%, tá? Que é a totalidade, dividido por 80%. Aqui nós temos uma divisão de fração, né? E eu posso representar, tá, essa fração dessa seguinte forma, tá? 100 toneladas dividido por 1, e 1 vezes tudo isso aqui, tudo isso aqui que está aqui para vocês, tá? Dividido por 100%, tá? Fazendo resolvendo essa fração, nessa divisão de fração, eu conservo a primeira fração, e essa segunda fração, ela sobe invertida multiplicando, beleza? E aí, continuando, tá? Chegamos que o valor da proporção, tá, de carbonato de cálcio, tá, é de 12.500 toneladas. Exercício não está resolvido ainda, né? Agora eu preciso descobrir a quantidade de caminhões que leva essas 12.500 toneladas, tá, da substância que vai neutralizar o ácido. Então aqui a nossa segunda regra de 3, tá? Um caminhão está para 30 toneladas, que é a capacidade de carga de cada caminhão. Y, tá, está para 12.500 toneladas. Multiplicando tudo isso aqui em cruz, tá? Eu tenho que uma vez Y vezes 30 toneladas, tá? É igual a um caminhão vezes 12.500 toneladas. Isolando o Y, tá? Ou seja, pega essas 30 toneladas, passa para o outro lado dividindo, tá? E eu posso fazer a seguinte coisa agora, né? Eu posso simplificar as unidades. Tonelada simplifica com tonelada, beleza? E aí, fazendo essa divisão, 12.500 dividido por 30, eu tenho aproximadamente a quantidade de caminhões, tá? 417 caminhões. E basta ver qual a alternativa que tenha essa quantidade de caminhões. Perceba que nós não temos alternativa, tá, que dá 417, mas no enunciado, tá, ele fala um valor próximo, tá, que vai se referir ou que vai dizer a quantidade de caminhões. Como 417 é mais próximo de 400, tá, do que 500 que está longe. Então, para esse nosso exercício, a alternativa é a alternativa D, beleza? Exercício 3, Mackenzie. Certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido, que nesse caso provoca a queimação no estômago, a rouquidão e a dor torácica são. E aí, os itens para você. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí fizeram? Então vamos lá. O que ocorre quando há queimação no estômago, tá? Em condições normais, tá? Tá aqui para vocês, desse lado esquerdo, tá? Nós temos o funcionamento correto, tá? Como o esfíncter está fechado, tá? O suco gástrico, tá? Ele volta e fica no estômago, tá? Em funcionamento anormal, ou seja, quando há uma abertura do esfíncter, tá? A passagem do refluxo, que é onde dá aquela dor torácica, tá? E a queimação, ou rouquidão, beleza? Continuando, então ele quer o nome e a fórmula do ácido responsável pela queimação. Então vamos lá, nós temos aqui o item A, item B, item C, item D e o item E. E lembrando daquela regra prática, né? O nome dos ácidos, tá? Esse nosso item A, embora o nome e a fórmula esteja correto, mas ele não é um ácido
tão forte, tá? Porque tem a presença de oxigênio. Item B, ácido clorídrico e ácido clórico. Perceba que o nome do ácido não bate com a fórmula, de acordo com a nossa regra. Item C, ácido clorídrico, a fórmula, e ácido clorídrico, o nome. Tá certo, né? É esse, no caso, a substância que é responsável, tá, pela rouquidão e a queimação. Item D, o nome não bate com a fórmula, a gente exclui. Tá? Então, no caso aqui, para esse nosso exercício, tá? E só lembrando, tá? Quando há da queimação, quando o nosso estômago está funcionando de modo normal, é uma reação que acontece nos dois sentidos, tá? Costumamos dizer que ela é uma reação reversível, tá? Ou seja, esse símbolo aqui, essas duas setas indicam que a equação, quando em equilíbrio, ela ocorre nos dois sentidos. Então, tá? Existe o que nós chamamos de equilíbrio químico, tá? Quando há o refluxo, tá? No caso, há um desequilíbrio, tá? E no caso, a equação ela tende a ir para a direita. Então, tá? A reação, tá? O desequilíbrio, ele é levado para a direita, que é o resultado da queimação, tá? A rouquidão que sentimos quando há o refluxo. Beleza? Então, alternativa C para esse nosso exercício. Exercício 4. FUVEST. Hidroxiapatita, mineral presente em ossos e dentes, é constituída por íons cálcio, íons fosfato, está aqui para vocês, e íons hidróxido. A sua fórmula química pode ser representada por tudo isso aqui, que está aqui para vocês. O valor de X, tá, nessa fórmula é... E aí, os itens para vocês. Item A, B, C, D e E. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, turminha, fizeram? Então vamos lá. Para nós resolvermos esse exercício, tá? Ele fala que na composição da hidroxiapatita, tá? Nós temos o íon fosfato. Nós podemos fazer uma representação, um esquema, tá? Que representa o íon fosfato. Perceba que o íon fosfato é formado por um átomo de fósforo, que é o elemento central da fórmula, tá? E 4 átomos de oxigênio, que está aqui para vocês, tá? Agora podemos fazer uma outra representação que vai representar para a gente as cargas desses respectivos átomos. Então perceba, para o fósforo, né? A carga do fósforo é mais 5, que é o elemento central. O número de NOx, tá, dos oxigênios, tá, que vão representar ou vão estar nessa representação aqui, é -2 para cada um. Então nós temos 5, que representa a carga do fósforo, e -8, que é a carga de todos os átomos de oxigênio. Ou seja, o número de oxidação ou número de NOx do íon fosfato é -3. O que dá para fazer agora? Nós temos aqui a fórmula da hidroxiapatita. Ele quer a quantidade de X nessa fórmula, ou seja, ele quer a quantidade, tá, do átomo de cálcio que vai formar a hidroxiapatita. A carga elétrica do cálcio, no caso, é +2, ou seja, dando nome aos bois, isto é, descobrindo a carga de cada dessas entidades, fica fácil a resolução do nosso exercício. Normalmente a carga do cálcio é +2. A carga do íon fosfato, que nós acabamos de determinar, tá? O número o NOx é -3. E a carga do hidróxido, no caso, é -1. Só que detalhe, tá? Cuidado que na fórmula da hidroxiapatita, tá? É 3 vezes tudo isso aqui. Ou seja, eu tenho 3 desse íon fosfato, tá? E fazendo agora o conceito de NOx, tá? Fazemos a análise dos extremos, nós determinamos a carga, a quantidade de átomos presente na fórmula da hidroxiapatita. Eu vou chamar de C a carga, tá, do cálcio. C, que eu não sei quanto que é, 3 vezes -3, tá? Mais -1 é igual a 0. Ou seja,
Eu vou descobrir aqui a quantidade, porque eu já tenho a carga do cálcio, né? Já tenho a carga do... Só que o cálcio aqui no seu estado normal, já tenho a carga do íon fosfato e já tenho do hidróxido, que é menos 1. 3 vezes menos 3 dá menos 9, e menos 9 com menos 1 dá menos 10. Então, C é menos 10, tá? Só que perceba, 10 não pode ser a carga do cálcio, tá? Porque a quantidade de carga, né, do cálcio no seu estado normal é mais 2, tá? Só que se nós dividimos essa quantidade por 2, tá? Vai dar uma média, tá? Que é a quantidade de átomos de cálcio na hidroxiapatita. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, nós temos para a hidroxiapatita, no caso o valor de x, é igual a 5. Beleza? Alternativa E, né? Beleza? Exercício 5, ITA 1984. A respeito das espécies químicas, tá aqui para você, tá? Ácido nítrico, tá? Ácido cianídrico, tudo isso aqui. Cada uma em uma solução aquosa e a temperatura ambiente, fazem-se as seguintes afirmações. Afirmação A. O motivo pelo qual o ácido nítrico e esse outro cara são considerados ácidos oxidantes é que eles possuem oxigênio em suas moléculas. Afirmativa 2. Esse ácido e esse outro ácido, que é o ácido acético, são ácidos fracos, pois são poucos dissociados em íons. Afirmativa 3. Essa substância e essa outra substância, eu tenho um monoácido, tá? No caso, um íon, no caso sofreu ionização, e esse outro monofosfato não reage com íons hidróxido, tá? Adiantei aqui, de bases fortes, já que íons do mesmo sinal se repelem. Afirmativa 4. Esse outro monoácido, tá? E de novo, esse outro monofosfato, que é o monoácido, né? Se dissociam menos do que ácido carbônico e o ácido fosfórico, respectivamente. Afirmativa 5. Esse ácido, esse outro ácido e esse íon são ácidos orgânicos, pois contêm carbono em suas moléculas. Quais dessas afirmativas estão corretas? E aí, os itens para vocês. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, turminha, fizeram? Então vamos lá. Afirmativa 2, tá, do enunciado lá, ela está correta, tá? Porque no caso, o ácido cianídrico, tá, e o ácido acético, que é esse cara, são ácidos fracos e apresentam um pequeno grau de ionização, tá? Então, o ácido acético, o ácido presente no vinagre, e o ácido cianídrico realmente são ácidos fracos, tá? Baixo grau de ionização. A afirmativa 4 também está correta, tá? Porque o ácido carbônico ele apresenta duas etapas de ionização. Tem 2 hidrogênios, né? E a constante de ionização da primeira etapa da ionização é maior do que a segunda, tá? Então, tá aqui para vocês o item 2, tá? O ácido cianídrico e o ácido acético, e o ácido o item 4, né? O ácido carbônico, tá? E o ácido fosfórico dissociam menos, tá? Do que o ácido carbônico, tá? O ácido carbônico na segunda etapa dissocia menos do que o mesmo ácido carbônico na primeira etapa, tá? Porque o grau de ionização na primeira etapa é sempre maior do que na segunda etapa. Então, afirmativas 2 e 4 são as corretas, tá? Então, vendo os itens lá que atende a nossa condição, 2 e 4, alternativa B. Beleza? Exercício 6, ITA 85. Todas as afirmações dessa questão referem-se ao ácido sulfúrico e seus derivados. Qual das opções abaixo contém duas afirmações falsas? Então vamos lá. Item A. A conversão de óxido de enxofre, tá? Em óxido de enxofre 3 por oxidação com oxigênio é catalisada pelo chumbo. O pH de uma solução aquosa, tá, dessa substância é maior do que 7.
Esse caso aqui é um ácido, tá? Ácido, melhor, é um sal ácido. Ácido nítrico é usado como catalisador da conversão de óxido de enxofre e em óxido de enxofre 3 no processo das câmaras de chumbo. Item 2, solução aquosa de ácido sulfúrico contém ânions, no caso, que é um monoácido. Alternativa C, afirmativa 1, estanho metálico dissolve-se em solução aquosa de ácido sulfúrico e chumbo metálico, não. Afirmativa 2, do produto da reação de ácido sulfúrico com tolueno extrai-se o ácido para-tolueno sulfônico. Alternativa D, afirmativa 1, o anidrido sulfuroso dissolvido em água fornece um ácido mais fraco do que o ácido sulfúrico. Afirmativa 2, é graças à ação oxidante do ácido sulfúrico em solução aquosa concentrada que o açúcar carboniza quando adicionado a esse líquido. Alternativa E, afirmativa 1, a estrutura das moléculas de ácido sulfúrico apresenta ligações covalentes entre hidrogênio e oxigênio e não covalentes entre oxigênio e enxofre. Afirmativa 2, quanto mais concentrada é a solução aquosa de ácido sulfúrico, menor é a dissociação iônica desse ácido. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, turminha, fizeram? Então vamos lá, resolução do exercício, tá? Essa afirmação 1 e 2, tá? Como o enunciado, ele pede duas afirmações falsas, tá? E nessa afirmação 1, tá? Não é o chumbo que catalisa a conversão de óxido de enxofre 2 em óxido de enxofre 3, e sim a platina. Afirmativa 2, o pH de uma solução aquosa, tá? Desse sal ácido, tá? No caso, tá? NaHSO4 é maior do que 7, tá? E essa afirmação é falsa, porque o pH dessa substância é menor do que 7, porque esse sal é proveniente dos íons do ácido, tá? Que é no caso da dissociação, tá? Sofre ionização, tá? Do ácido sulfúrico. Então, essas duas afirmativas estão erradas, tá? E pegando o item, tá? Que tenha essas afirmações, a alternativa A está aqui, a primeira afirmação do item A está aqui, e a segunda afirmação também do item A está aqui para vocês, tá? As demais estão erradas, tá? Então, ou tem uma falsa e uma verdadeira. Então, a única alternativa que tem as duas afirmativas falsas, de acordo com o enunciado, é a alternativa A. Beleza? Então, para esse nosso exercício do ITA, tá? A resolução, alternativa A. Exercício 7, IME-RJ. Determina o número de oxidação do nitrogênio no ácido isocianídrico. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, turma, fizeram? Então vamos lá. Pegando aqui, tá, a fórmula do ácido cianídrico, tá, que é uma resolução comum que o aluno mediano ele tenta resolver. Ele pega, tá, a fórmula do ácido cianídrico que está aqui e no ácido cianídrico, tá, o hidrogênio faz uma ligação simples com o carbono. Esse carbono faz uma ligação tripla, tá, normal, tá, com o nitrogênio. Como carbono faz 4 ligações, uma com hidrogênio e mais 3 com o nitrogênio, 4 ligações. E aí ele determina, né? Ele determina o número de oxidação. Então ele pega, né? O aluno convencional, comum, ele pega, tá? O NOx do hidrogênio, que é 1, tá? X, que é o que ele tenta descobrir, e pega o NOx do carbono, tá? Que é 4, tá? Então ele determina que o NOx do nitrogênio nesse ácido é menos 4. Galera, só que cuidado, tá? O exercício ele pede o número de oxidação do nitrogênio no ácido isocianídrico. E perceba que esse ácido é o isocianídrico. E esse aqui, na resolução comum, tá, do estudante, tá, não é o ácido isocianídrico, é apenas o ácido cianídrico. Perceba que o átomo central, tá, o elemento central nesse ácido
é o carbono, e no ácido isocianídrico, tá? Que na verdade é um isômero do ácido cianídrico, o elemento central é o nitrogênio. Então essa resolução está errada. Então, pegando aqui agora a fórmula do ácido isocianídrico, ou seja, o elemento central, o átomo central é o nitrogênio. Então perceba que o hidrogênio, né, ele faz uma ligação simples com o nitrogênio, tá? E esse nitrogênio faz uma ligação dupla com o carbono, tá? E uma ligação dativa com esse mesmo nitrogênio, ou melhor, com esse carbono. Nitrogênio se liga com uma ligação dupla com o carbono. E aqui o NOx do hidrogênio, tá? Na fórmula do ácido isocianídrico, mais um, que está aqui para vocês, tá? E no caso, o número de oxidação do carbono, tá? No ácido isocianídrico é mais 2. Você faz a comparação, né? Ou a resolução dos extremos para o centro, tá? Tá aqui para vocês. E aqui é a representação, que é uma ligação dativa, tá? Não é uma ligação covalente, ou seja, os elétrons, em vez de ser compartilhado entre os dois átomos, ele fica mais presente, tá? Em uma região de um dos átomos. Então, essa resolução está errada, tá? Agora, fazendo aqui o número de oxidação, tá? Para o ácido isocianídrico. Então, tá aqui 1 do hidrogênio. X é o que eu quero saber, que é o número de oxidação do nitrogênio, e 2 é do carbono. Eu somo os termos semelhantes, tá? Que são os números, 1 com 2 dá 3, e determinamos assim, tá? O número de oxidação do nitrogênio no ácido isocianídrico. Então, X, ou seja, o número de NOx, o número de oxidação do nitrogênio do ácido isocianídrico é menos 3. Beleza? Anotou aí? Se tiver dúvida do exercício, reveja esse vídeo mais de uma vez e refaça os exercícios. Beleza, turminha? Valeu, manos!